Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um programa da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Itaberaí. Você é muito bem-vindo. Nós agradecemos por cada um que tem nos acompanhado durante todo esse período. Deus os abençoe ricamente. Aqui aprendemos da boa e perfeita palavra do Senhor. Iniciamos agora um novo trimestre e nós iniciamos uma nova revista, novos estudos. E os estudos a partir de agora até o final do ano será sobre o livro de Apocalipse. E eu convido você a estudar conosco todos os domingos aqui neste canal. Estaremos estudando um pouco mais da palavra do Senhor a respeito do livro de Apocalipse. E também, se você tem algum pedido de oração, deixe aí nos comentários, no nosso chat ao vivo, que a semana que vem estaremos orando por você, não só no domingo, mas durante toda a semana estaremos orando por você, pela sua vida. E neste momento, vamos orar. Nós queremos agradecer ao nosso Deus por todas as maravilhas que Ele tem feito. Queremos pedir também, clamar, que o Teu Espírito Santo venha invadir os nossos corações, agir em nossos corações e em nossas mentes para aprendermos um pouco mais da palavra. E a semana passada, a nossa irmã Imaculada Conceição, ela deixou o seu pedido de oração, ela pediu para que oremos pela filha Paula e seu esposo Lucirlândio, que o Senhor venha fazer a diferença na vida desses irmãos. Vamos orar neste momento. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, pois o Senhor nos dá mais essa oportunidade de podermos louvar e engrandecer o teu santo nome. Obrigado, ó Deus, pois o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas, tem nos sustentado a cada dia. Ó Pai, nós temos recebido tantas bênçãos, nós não somos merecedores, mas por Tua graça e por Tua misericórdia nós temos recebido. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, ó Deus. Obrigado, Senhor, pois apesar de todo este distanciamento que estamos passando, temos tido comunhão uns com os outros. Obrigado por teu precioso amor para conosco. Em nome de Jesus, nós clamamos pela vida da nossa irmã Imaculada. Senhor, estenda tuas mãos sobre ela, sobre sua filha e esposo, Senhor. Estenda tuas mãos sobre eles, ó Deus, e derrame as mais ricas bênçãos. Eu não sei o que eles estão passando, mas tu sabes, ó Pai, e que o Senhor venha sustentar a cada um deles, seja na parte física, espiritual, financeira. Senhor, que o Senhor esteja restaurando essas vidas e que eles tenham o desejo a cada dia de te servir. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que teu Espírito Santo também venha agir em nossos corações e em nossas mentes neste momento, que aprenderemos mais da tua palavra. Senhor, que o Senhor esteja conosco a cada momento, a cada instante, ó Deus. Que o Senhor esteja me usando para transmitir a tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos a ti. Amém. Então, meus queridos, como eu falei, hoje iniciamos os estudos sobre o livro de Apocalipse. E a nossa lição, a lição de número 1, é Apocalipse, o livro da revelação. E o nosso texto base encontra-se em Apocalipse 1, capítulo 1, do versículos 1 a 18. E o nosso texto áureo encontra-se em Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E os objetivos da nossa aula de hoje são conhecer o propósito do livro de Apocalipse, compreender o governo de Deus sobre a história e sobre sua própria vida, partilhar experiências com a soberania de Deus em sua vida, expressar a esperança no fato que Deus
é soberano. Chegamos ao último trimestre do ano e vamos estudar desta feita o livro de Apocalipse, que tem por propósito revelar a completa identidade de Cristo e transmitir esperança e conselhos aos crentes. O autor do livro é o apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor. Ele que tinha uma intimidade com Cristo, juntamente com Pedro e Tiago. Como destinatários da carta, temos as 7 igrejas da Ásia e todos os crentes em toda parte. Provavelmente, a carta tenha sido escrita no ano 95 d.C., na ilha de Patmos. É importante destacar que a maioria dos estudiosos acredita que as 7 igrejas da Ásia, a quem João escreve esta obra, estavam sofrendo a perseguição realizada sob o imperador Domiciano, que reinou durante os anos de 90 a 95 da nossa era cristã. E parece que as autoridades romanas haviam exilado o apóstolo na ilha de Patmos, na costa da Ásia. João, que havia sido uma testemunha ocular da encarnação de Cristo, teve uma visão de Cristo glorificado. Deus também lhe revelou o que iria acontecer no futuro, o juízo e o supremo triunfo do Senhor sobre o mal. Existem várias interpretações alusivas ao livro de Apocalipse. Alguns livros escritos colocam essas interpretações. Existe a escola da interpretação preterista. É a ideia de que tudo que está escrito já aconteceu e que para nós não faria mais sentido, principalmente as aplicações do livro para as nossas vidas hoje. Mas também existe a escola futurista, que entende que as profecias colocadas no livro do Apocalipse são as revelações para os últimos dias, ou seja, a revelação escatológica, principalmente a partir do capítulo 4. Há um outro pensamento, que é a escola histórica, que cada igreja das 7 revela o tempo de uma igreja no mundo. E para esses que pensam dessa forma, eles compreendem que estamos no tempo de Laodiceia, onde a igreja tem recursos, mas sem expressão, uma igreja que não tem nenhuma referência, ou uma igreja irrelevante diante da obra do Senhor. Também existe a escola idealista. Essa escola pensa no Apocalipse como aplicação dos ensinos doutrinários do Apocalipse para a vida prática do cristianismo ou de cada crente. Se formos ver bem, o livro de Apocalipse é um pouquinho de cada uma dessas escolas. Ele é um livro em movimento. Ele fala de eventos do passado, do presente e do futuro. Mas uma coisa é certa: Apocalipse é o livro da vitória, porque vem de Deus, porque revela Jesus, porque fala da vitória de Jesus e com ele a sua igreja. A verdade é que devemos estar prontos para o juízo final e o estabelecimento do reino de Deus. Não sabemos quando estes eventos ocorrerão, mas devemos estar sempre preparados. Eles acontecerão rapidamente e não nos será dada outra oportunidade para mudar de lado. O livro do Apocalipse foi escrito sob a forma apocalíptica, um tipo de literatura judaica que usa imagens simbólicas para transmitir esperança no supremo triunfo de Deus àqueles que estavam em meio à perseguição. Os acontecimentos estão ordenados literariamente e não em um formato rigorosamente cronológico. O que isso significa? Como nós falamos, ele é um livro em movimento.
Ao mesmo tempo que ele está falando do que já aconteceu, ele já pode falar do que irá acontecer. Então ele vai e volta. Então não tem um formato cronológico no livro de Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele fala sobre o futuro e sobre o presente. Ele oferece a esperança do futuro a todos os crentes. Também ele nos oferece uma orientação imediata ao nos ensinar a respeito de Jesus Cristo e de como devemos viver para Ele agora. Através de suas ilustrações, aprendemos que Jesus Cristo voltará. O mal será castigado. Os mortos ressuscitarão para o julgamento que os levará à vida ou condenação eterna. O livro começa com a seguinte mensagem: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 e 2. O livro revela a completa identidade de Jesus Cristo e o plano de Deus para o fim do mundo. Além de enfocar Jesus Cristo, sua segunda vinda, sua vitória sobre o mal e o estabelecimento do seu reino. Jesus transmitiu esta mensagem a João através de uma revelação ou uma visão, para permitir que ele registrasse certos eventos futuros que serviriam como encorajamento a todos os crentes. As imagens no livro nos mostram que Cristo é realmente o glorioso e vitorioso Senhor de tudo e de todos. Embora o livro do Apocalipse descreva acontecimentos futuros, não deve existir em nós qualquer nesga de pessimismo. Pelo contrário, o drama que acompanha o desenrolar desses eventos é espetacular. Mas não há nada a temer para aqueles que estão do lado vitorioso. Ao meditar sobre o futuro, caminhe confiante, porque Cristo, o vencedor, caminha com você, caminha com cada um de nós. Jesus disse a João que escrevesse às 7 igrejas que haviam lido suas cartas anteriores. Escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse capítulo 1, versículo 11. O número 7 aqui mencionado indica completude. Dessa forma, essas 7 igrejas podem representar toda a igreja cristã na terra e os desafios que enfrentam. No entanto, isso não quer dizer que estas igrejas representam épocas da história da igreja. No versículos 4 a 6 do capítulo 1, o autor assim se expressa: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículos 4 a 6. Mas, inicialmente, o que significa 7 espíritos? Os 7 espíritos é um outro nome para o Espírito Santo.
O número 7 é usado em todo o livro do Apocalipse. Como dissemos, simboliza a plenitude e a perfeição. No texto lido, encontramos a manifestação da Trindade, o Pai, o Espírito Santo e o Filho, que é a fonte de toda a verdade. O importante é saber que a palavra de João é confiável e que é a palavra de Deus para nós. Atente para a expressão o primogênito dentre os mortos. Não se esqueça que Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos em um corpo incorruptível. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. 1 Coríntios 15, 20. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Jesus é retratado como todo-poderoso. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Apocalipse 1, 7. Jesus é o glorioso Deus. E o texto nos mostra claramente que a segunda vinda de Jesus será visível e vitoriosa. Todas as pessoas verão a sua chegada e saberão que Ele é Jesus. Quando Ele vier, derrotará o mal e julgará todas as pessoas de acordo com os seus atos. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 11 a 15. A lição termina com a menção do fato de que Jesus é o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Alfa e Ômega fazem parte do alfabeto grego. O que a mensagem quer nos mostrar é que o Senhor Deus é o princípio e o fim. Deus o Pai é o eterno Senhor e Rei do passado, presente e futuro. Sem Ele não temos nada que seja eterno, nada que possa mudar nossa vida, nada que possa nos salvar do pecado. Será que o Senhor é a sua razão de viver? É o alfa e o ômega de sua vida? Honre aquele que está no começo e no fim de toda a existência, sabedoria e poder. Pelo fato de Jesus Cristo ter ressuscitado, todos os crentes também ressuscitarão. Todos os cristãos, inclusive aqueles que estiverem vivos, quando Cristo voltar, viverão com Ele para sempre. Todos os crentes que viveram em todas as épocas da história estarão reunidos na presença do próprio Deus, sãos e salvos. Como é maravilhoso receber essa promessa. O importante a saber é que a volta de Cristo depende do cronograma de Deus
e não do nosso. As Escrituras apontam um sinal muito claro do retorno de Cristo, que será sua inconfundível aparição nas nuvens, vista por todos os povos. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Apocalipse 1:7. Oremos. Ó Pai, como é maravilhoso, Senhor, receber esta promessa de vitória, ó Pai. Muito obrigado, pois juntamente com Jesus, o Senhor nos dá a vitória. Não temos a que temer no estudo do livro de Apocalipse, ó Deus, pois ele nos traz conforto, ele nos traz a certeza que seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar, ó Deus, que realmente o Senhor Jesus seja o alfa e o ômega em nossas vidas, o princípio e o fim, o Senhor de nossa existência, ó Pai. E se tem alguma pessoa ainda que está ouvindo esta palavra, ó Deus, que ainda não entregou a sua vida a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja tocando no coração delas e que elas também tenham esse desejo de fazer um compromisso com um Senhor, que eles tenham a salvação vinda do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor seja com cada um também daqueles que fizeram um compromisso com o Senhor neste momento. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos guardando, esteja nos livrando de todo mal, ó Pai, e que sejamos servos fiéis do Senhor e que tenhamos a alegria e o desejo de sempre proclamar que o Senhor Jesus é o Senhor de nossas vidas, é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Então, meus queridos, estamos encerrando a nossa lição de hoje. E se for da vontade do Senhor, a semana que vem estaremos aqui juntos novamente. E vamos reforçar o convite. Você que é aqui de Itaberaí, hoje retornará os nossos cultos presenciais. Terá todo o protocolo de segurança. Infelizmente, aquelas pessoas que estão no grupo de risco não poderão participar do culto presencial, nem crianças abaixo de 5 anos. Mas, com a graça de Deus, nós vamos transmitir ao vivo esse culto, para que você não perca nenhum momento. E juntos, mesmo que você esteja na sua casa, mesmo que esteja no templo, possamos estar em comunhão, louvando e adorando o santo nome do Senhor. Eu faço convite para você também, que não é aqui de Itaberaí, que está nos acompanhando aqui na escola dominical. Venha também, faça parte deste culto, venha prestar culto ao Senhor. Pode entrar nesse mesmo canal que estaremos transmitindo ao vivo este culto. E nós queremos aqui agradecer mais uma vez pela vida de cada um de vocês. E a minha oração é que o Senhor dê a cada um uma semana debaixo dos cuidados e da proteção dEle. E que onde você for, você seja bênção. Você abençoe a cada pessoa e seja abençoado também. Que você seja um espelho refletindo o caráter do nosso Senhor Jesus. E eu me despeço de vocês com a bênção que o Senhor nos deu através de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.
paz. Amém. Sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo bem Jesus. Aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia.